E aí, pessoal, Timeline Tricolor desta quarta-feira vai trazer o provável Grêmio que enfrenta o Luquenho pela Copa Sul-Americana. Vai falar das novas regras da Calçada da Fama. Acho que o efeito Roger tocou forte por aqui. Vai falar da vitória do Grêmio no Sub-20. Vai falar de Kaique, o volante pretendido que está na Juventude. E o zagueiro Roman, ele vem ou não vem? Enfim, tem muito assunto, vem pra cá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, agora Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil, que você encontra em Porto Alegre com as suas lojas físicas, mas também através do site mercadãodainformática.com.br. Você vai ter preço, você vai ter atendimento e você vai ter variedade. E se quiser assistência técnica, deu problema no teu notebook, vai lá, você vai encontrar também no Mercadão da Informática esse serviço. Se você compra para sua empresa, atendimento personalizado e entrega no dia da compra. Então, não esqueça, Mercadão da Informática. Falou nesse assunto? Tá aí, Mercadão da Informática. Gente, separamos muitos assuntos para a gente discutir aqui. E a gente pode começar, inclusive, com a vitória do time Sub-20 do Grêmio, que precisa melhorar no campeonato para não ter risco de rebaixamento. E hoje venceu. Muita chuva, né? Tá chovendo muito em Porto Alegre. O jogo acabou aí cerca de 25 minutos atrás, agora 17h23. Eu tô gravando esse vídeo e o Jardiel fez o primeiro gol e saiu antes. Ele saiu por volta de 10 do segundo tempo. O que isso quer dizer? Ele deve estar amanhã no grupo. Ele jogou, fez a sua parte, fez o gol que inaugurou, depois o Lian fechou o placar, os 2-0 contra o Atlético Goianiense, mas Jardiel saiu mais cedo e deve estar no jogo amanhã. O jogo do Grêmio contra o Sportivo Luquenho pela Copa Sul-Americana, que nós vamos tratar nesse assunto aqui. Mas importante salientar isso, o Jardiel deve estar com o time principal amanhã, ele que fez gol e foi fundamental na vitória do Grêmio hoje. Uma das grandes críticas que eu vi hoje, e também a notícia, foi uma entrevista do Fábio Floriani, explicando como que o clube acompanha a valorização dos seus atletas. Na reunião do Conselho Deliberativo ontem, o executivo de futebol do Grêmio, o Luiz Wagner Vivian, disse que acompanha isso através do site Transfer Market. Gente, isso beira o amadorismo. O Grêmio referir valorização dos seus ativos utilizando esse portal aqui, que trabalha com números aproximados e muitos desatualizados, beira o amadorismo. Eu fiquei impressionado com isso. E se tivesse me contado, eu ia ter, não é verdade. Mas o vice-presidente, o Floriani, falou. Eu escutei ele falando. E isso foi relatado na reunião do conselho. Isso aqui beira o amadorismo. Isso aqui assusta qualquer pessoa que conhece um pouquinho de futebol. Um pouquinho. Se o Grêmio está se baseando no transfer market para montar a valorização dos seus ativos, ou no caso a valorização dos seus jogadores, gente, assustador. É inacreditável isso aqui. Inacreditável. É assim, sério, quando me contaram, aí quando eu ouvi, eu fiquei apavorado. Apavorado. Não existe isso, gente. O Grêmio voltou a ser cobrado publicamente lá pelo Cascavel, né? Falando do Transferban, citou um negócio, voltou a... Eu fico pensando uma coisa, por que eles não estão cobrando isso? Por que não? Estou começando a achar que isso aqui é onda, entendeu? O Grêmio recebeu o valor, o Grêmio repassou a primeira parcela, depois teria recebido a segunda, não repassou integralmente, segundo eles, só que eles estão chutando o Grêmio toda hora. Eu acho que está na hora do departamento jurídico do Grêmio começar e dar uma olhada nisso, porque isso aqui é difamar. O Grêmio assume que está devendo? O Grêmio não assume. Se não assume, é porque isso está sob júdice. Se está sob júdice, não pode dizer isso aqui. Todo mês ele vem e fala alguma coisa. Toda hora.
Tá na hora de alguém ir na rua e botar uma nota isso e desmentir. Ou então admitir, ó, a gente deve, não pode pagar, vai pagar quando der, sei eu. Mas isso aqui a todo momento, falando, tá errado. Isso aqui não tá certo. Romanha, também foi notícia hoje. Lembra o que eu falei na live ontem? Foi ontem? Anteontem? Romanha, voltou ao assunto. A informação que eu tinha é que o Grêmio não queria mais zagueiros ou jogadores estrangeiros. E hoje o Gabardo trouxe essa informação e é mais ou menos em cima dessa linha. Não existe possibilidade do Grêmio voltar a discutir esse jogador do São Lourenço, porque o Grêmio não quer mais estrangeiros. Então, ou essa notícia é antiga, ou eles estão errados lá na Argentina. Kaique. Surgiu a história que o Grêmio estaria acertado com o Kaique. O Kaique, ele tem contrato até o final do ano no Juventude. Ou seja, a partir de junho ele poderia fazer um pré-contrato. O Grêmio se acertou com ele, segundo essas informações. Eu consegui algumas informações de Caxias do Sul. A informação que eu tenho é que o Juventude não irá liberar o jogador, salvo se o Grêmio pagar a multa rescisória. Que eu não sei qual o valor hoje, mas que como está em fim de contrato, não deve ser muito alto, porque a multa ela é relacionada com o tempo de contrato, diferente das multas por exterior. Como ele não deve ser um jogador muito caro, não me parece que isso seja algo tão alto assim mesmo. De qualquer maneira, a discussão se fala em 10 milhões. Eu duvido que o Grêmio pague 10 milhões pelo Kaique, que até está jogando bem e é bom jogador, tem 29 anos, se recuperou de uma lesão no cruzado, mas ainda está voltando disso. Ele que foi em agosto do ano passado, uma coisa assim que ele teve essa lesão. Mas seria ele, então, o volante acertado, né? Vocês lembram que a gente falou do volante acertado pelo Grêmio, que o Grêmio estaria muito próximo? Seria, de fato, o Kaique. Mas tem que combinar com os russos, né? E essa é uma brincadeira que se faz. Se o Juventude não liberar, não adianta. Kaique que voltou e, tá, como eu disse, está indo bem. Mas essa é a informação e é importante a gente colocar isso. Ainda na linha do Juventude com o Grêmio tentando contratar um jogador de Juventude, muita gente revoltada com o preço dos ingressos, né? R$180 o visitante para o jogo do Grêmio contra o Juventude no Brasileiro, domingo, 16 horas. Então, acirra ainda mais o nível e a discussão entre Grêmio e Juventude. R$180 é muito dinheiro. Grêmio e Juventude que tiveram no Campeonato Gaúcho um jogo de muito problema lá. Então esse é outro ponto que a gente precisa colocar. Uma mudança nas regras da Calçada da Fama chamaram a atenção. Na reunião do Conselho ontem, se mudou as regras da Calçada da Fama. A partir de agora, serão necessários 50 conselheiros para propor um nome à Calçada da Fama. Antes eram apenas 20. Se discutiu a necessidade de reconhecer o futebol feminino, o que é muito legal, né, nesse ponto, e a aposentadoria virou critério. A nova regra define que apenas profissionais aposentados nas funções que exercem podem ser homenageados, ou seja, atletas precisam ter encerrado a carreira, como jogadores e técnicos precisam estar fora da ativa. A única exceção são capitães das equipes vitoriosas, que poderão ser indicados mesmo em atividade. Então, aqui me parece que essa é uma nova preocupação com relação ao episódio Roger, que entrou para a Calçada da Fama como jogador, é preciso dizer, e aí ele acabou depois indo para o Inter e tendo toda uma incomodação junto ao torcedor do Grêmio. O Grêmio não vai tirá-lo da Calçada da Fama, mas claramente o Grêmio cria mais regras para ter um pouco mais de critério, para não correr o risco do constrangimento de ver situações embaraçosas às vezes, que eu acho que não é do Roger. Eu acho que o Roger merece muito estar na Calçada da Fama, mas ali na frente o outro pode acontecer. Lembrando que o Roger não é o primeiro homem na Calçada da Fama que teve passagem pelo Inter. O próprio Adilson Batista teve,
né, mesmo que pequena e antes do Grêmio, antes de fazer toda a sua história com o Grêmio, ele teve também, não vejo maiores problemas nisso. Provável time para o jogo contra o Sportivo Luquenho amanhã pela Copa Sul-Americana, em um jogo em que expectativa de público é abaixo de 10 mil torcedores, nós temos o seguinte: Volpe, Ronald, Gemerson, Vieri e Lucas Esteves. Dodi, o Zorteia sendo a grande surpresa, Alisson, Cristaldo e Pavon ou Aravena. E na frente o Arezzo. Essa é a expectativa de equipe, o Grêmio colocando uma equipe totalmente alternativa para o jogo. Lembrando que a prioridade da semana do Grêmio é sim o jogo contra o Juventude no próximo domingo. Eu disse que tinha notícia, essa foi a timeline desta quarta-feira. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.